Eu vou inverter aqui, meu querido Humberto, que seria o terceiro assunto, mas eu vou quebrar o protocolo e começar por ele. A Via Bahia vai ter o contrato de concessão repactuado, né? Via Bahia passou e passa por problemas o tempo todo aqui. Até o próprio ministro da Infraestrutura já se pronunciou acerca das denúncias contra a Via Bahia e vai haver essa repactuação do contrato. O que é que isso significa, Humberto? Bom dia para você. Bom dia, Henrique. Henrique, olha, acostumado a tratar de noite, No Rafa. radar. Bom dia, Rafa. Pois é, irmão. Ontem teve uma audiência pública solicitada, a Câmara solicitada pelo deputado baiano Jorge Sola, para tratar justamente dessa concessão da Via Bahia, que é há 15 anos responsável pela gestão da BR-324, que liga Salvador Feira de Santana, o trecho da BR-324 que liga Salvador à Feira, e também da 116 Sul, que sai de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, já na região sudoeste da Bahia. E há 15 anos a Via Bahia vem constantemente descumprindo o seu contrato de concessão. Por que descumpre? Porque, primeiro, a gente sabe as condições da estrada. Quem pega 324 sabe a quantidade de buraco, da falta de sinalização, do mato crescente constantemente nos acostamentos, a dificuldade de você ter um retorno decente, como está no contrato de concessão. A terceira pista, que já tem pelo menos 8 anos que já devia estar construída, sequer foi iniciada a terceira pista indo e voltando para a Feira de Santana. E da mesma forma, a BR-116 Sul, saindo de Feira de Santana, já deveria estar duplicada até a divisa com Minas Gerais, e a gente sequer tem uma duplicação até o entroncamento da morte, aquele entroncamento da 116 com a BR-242 ali entre Itatim e Milagres. Pois bem, então essa sessão, essa reunião de ontem, promovida na Câmara Federal, trouxe técnicos do Tribunal de Contas da União, trouxe parlamentares que se queixavam, claro, da atuação da Via Bahia, e já vem um processo, segundo o deputado Jorge Sola, desde o ano passado, o Tribunal de Contas da União vem se debruçando contra isso, e a melhor solução que o tribunal, neste momento, encontra seria repactuar o contrato original com a Via Bahia, ao invés de simplesmente cancelar. Por que isso, Rafa? Porque se cancelar, dá margem para judicializar essa questão, e aí o povo baiano vai continuar sofrendo, né? Em último caso, isso seria de fato o caminho. Neste momento, é mais fácil repactuar esse contrato, estabelecer regras realmente factíveis que determinem punições à concessionária caso ela não cumpra os termos do contrato, porque, segundo Jorge Sola, o contrato vigente hoje foi feito de forma assodada, e não permite que toda e qualquer tentativa de penalização da Via Bahia por não cumprimento de contrato seja judicializado. Então, o governo, as autoridades, o Departamento Nacional de Transporte, né, o DENIT, terrestre, chega e punir a Via Bahia através de multa ou através de qualquer outro tipo de ação. A Via Bahia entra na justiça e consegue barrar essa punição. A Via Bahia não paga uma multa sequer daquelas que já foram impostas a ela, porque simplesmente o seu departamento jurídico consegue ver brechas no contrato inicial que foi estabelecido há 15 anos, lá atrás, né, que permitem que a Via Bahia simplesmente faça essa gestão sem vergonha, vagabunda, vamos ser sinceros, que ela faz hoje dessas duas rodovias. E a gente não tem a que apelar. Você sabe a quem pertence a Via Bahia, Rafa? A Via Bahia pertence a uma empresa que concede na Espanha, e atuação na Península Ibérica, uma empresa de concessionária de rodovias, que também tem atuação na Turquia e em outros países do mundo. Só que o capital dessa empresa todo pertence a um fundo de pensão dos servidores públicos canadenses. Ou seja, os servidores públicos brasileiros, juízes, promotores, autoridades do DENIT, não conseguem impor sanções a esta empresa chamada Via Bahia. Talvez, se a gente apelar aos servidores públicos canadenses e mostrar a situação que a gente vive aqui, talvez a gente consiga algum tipo de punição a essa
Via Bahia, que é, de fato, junto com a Internacional Travessias, eu acho que as duas piores concessionárias de serviço público de transporte que a gente tem aí no estado. O meu querido Humberto, eu vou voltar a falar aqui sobre a questão das chuvas. Eu vi ontem, foi ontem, nas redes sociais, cara, uma imagem terrível. Porto Alegre, né, que é uma cidade que tem uma infraestrutura boa, debaixo d'água. Imagine você as cidades que estão no interior do estado, na região metropolitana. Né? As movimentações continuam aí em Brasília para tentar minimizar os efeitos dessas chuvas lá no sul, meu querido Humberto. Olha, aqui em Brasília, sim, o assunto continua sendo esse, viu, Henrique? Não se trata. Esse assunto é o principal em todas as rodas de conversa sobre quais as formas melhores de ajuda. Anteontem à noite, a gente noticiou em primeira mão, logo após a aprovação do pacote, na verdade, do decreto legislativo que estabeleceu o estado de calamidade em toda a região do Rio Grande do Sul até o final desse ano. E, com isso, o governo federal também vai estar suspendendo a cobrança da dívida do governo do Rio Grande do Sul até o final desse ano. A gente tem que lembrar, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os estados que mais, e Rio de Janeiro, são os estados que mais devem à União. São estados realmente quebrados do ponto de vista de contas públicas. Né? É incrível até porque são estados que são administrados por liberais há muito tempo, né? Tanto o Rio de Janeiro quanto Minas Gerais, quanto o Rio Grande do Sul. Esses mesmos liberais que pregam rigor na conta pública do governo federal, mas que nos seus estados só conseguem piorar a situação fiscal desses estados. Então, as dívidas do Rio Grande do Sul com o governo federal estão suspensas de pagamento até o final desse ano. Deve chegar até 5 bilhões, já foram liberados até o momento mais de 1 bilhão e 800 milhões em ajuda para o governo do Rio Grande do Sul atuar na prestação de socorro imediato, né, à sua população, que, como você bem lembrou, Henrique, de novo, Henrique, Rafa, eu não tiro o Henrique da cabeça hoje, para com isso, irmão. Pois é, Rafa, como você bem lembrou, está completamente, praticamente destruída. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 400 foram atingidos pela chuva. 100 pessoas já morreram, outras 100 estão desaparecidas nesse momento. São mais de 200 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Uma catástrofe, a gente não sabe, inclusive, o tamanho nem a dimensão do estrago que essa chuva e essas enchentes provocaram, porque a água não baixa. Aliás, parece que hoje começou a baixar na região de Porto Alegre, houve uma diminuição de 32 centímetros no volume de água, mas isso só limpou algumas ruas, só desalagou algumas ruas. O centro de Porto Alegre continua todo embaixo d'água. Do outro lado do Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Guaíba, por exemplo, a situação continua terrível. E essa chuva e as cheias estão se aproximando das cidades do sul do estado do Rio Grande do Sul, né? A região da Campana Gaúcha, já chegando ali perto da fronteira com o Uruguai. Então, a situação realmente é muito complicada e aqui em Brasília todo tipo de ajuda e todas as discussões estão acontecendo para que esses esforços não cessem em favor do povo do Rio Grande do Sul, que precisa realmente e precisa muito nesse instante de atenção de todos nós. E também a solidariedade, né? Agora, paralelo a isso, isso é uma coisa importante, Rafa, que eu já estava esquecendo de contar. Paralelo a isso, parece que a gente não tem memória, né? Enquanto a gente está discutindo os efeitos e tentando minimizar os efeitos, na verdade, né, e ajudar a população que está sendo vítima desse evento climático extremo que a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional, que a gente viu aí várias demonstrações de solidariedade, né, com o povo gaúcho, continua na sua sanha. Há um verdadeiro pacote de destruição de leis, pacote de leis de destruição ambiental que está sendo, nesse momento, analisado no Congresso Nacional. Ainda ontem, a Câmara dos Deputados, por exemplo, aprovou de forma definitiva, esse projeto agora vai ao Senado, um projeto que estabelece que as plantações de eucalipto e pinos menos mal, mas eucalipto a gente sabe que é uma cultura que
a planta vai profundamente, a raiz dela vai profundamente na terra, seca de fato a terra. Onde você tem plantação de eucalipto, a gente não consegue enxergar outro tipo de vida, animais não pastam ali, pássaros não voam ali embaixo, cobras não andam, ou seja, você remove toda essa é o chamado deserto verde, não a plantação de eucalipto. E foi liberado. Agora você não precisa mais de licença ambiental para plantar eucalipto em área que já foi pasto outro dia. Então, enquanto a gente assiste os efeitos dos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo agora no Congresso Nacional é que projetos de lei que flexibilizam e enfraquecem, inclusive tem um projeto de lei que está tramitando no Senado nesse momento, já foi aprovado na Câmara e agora está tramitando no Senado, que retira recursos de fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Como é que você quer proteger o meio ambiente se os órgãos responsáveis por isso não vão ter recursos? É incrível. E só um detalhe, viu, Rafa? 70% desses projetos são de autoria ou relatoria de 2 partidos apenas. Quais são? O PP de Arthur Lira e o PL de Jair Bolsonaro. Tá aí. Então, Panorama. É justamente essa turma, né, Rafa, que diz assim, que se diz solidária ao povo do Rio Grande do Sul. Mas na hora de proteger a natureza, o que eles querem é passar, como disse o Salles, do próprio PL, o ex-ministro do Meio Ambiente, é passar a boiada que eles querem. Passar a boiada. E o Salles é um curioso caso, né, meu amigo Humberto? Que o Salles, ele passa a boiada, ele libera agrotóxico, mas ele compra orgânico. Ele consome orgânico. Falar em agrotóxico, foi aprovada a lei de liberação do agrotóxico no Congresso Nacional, vetou, e esse é um dos 30 vetos presidenciais que deve ser analisado agora, logo daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, na sessão conjunta entre a Câmara e o Senado, que vai analisar 30 vetos presidenciais. Como eu lembrei no início dessa semana, Rafa, não só tem vetos do presidente Lula, não. Tem também vetos do presidente Bolsonaro a leis que foram aprovadas no Congresso, como foi o caso do veto do presidente Bolsonaro à cobrança das franquias. As franquias de bagagem em aviões. Vamos acompanhar esse de perto, viu, Humberto? Esse veto aí é importante. É um dos vetos mais polêmicos também. No Congresso Nacional para acompanhar toda essa votação. Valeu, meu velho. Obrigado. Um bom trabalho para você. E as atualizações de tudo que você disse aí, a gente assiste e acompanha mais tarde no programa Radar BNews. Humberto, meu irmão, um abraço, viu? Um forte abraço, boa quinta-feira para vocês. Tudo de bom.